Bom, e você aí de casa, você chegou a ver sobre a morte do Wilson Seller, né? Mais conhecido como Mirelo, né? O Mirelo que vendia sorvetes, né? Picolés aqui no bairro do Garcia. Hoje a gente veio aqui conferir como foi esse acidente, falar com uma especialista em trânsito. Confere só. E hoje o NW Blumenau está aqui na rua mais movimentada do bairro Garcia, a Rua Amazonas. E foi neste local onde o Wilson Seller, o Mirelo, ele vendia picolés aqui pelo bairro Garcia, o reino do Garcia. É verdade, ele desde pequeno vendia seus picolés, por onde passava levava muita alegria e honestidade. Neste local onde ele se acidentou, uma moto sentido centro-bairro acabou atropelando o Mirelo. O Mirelo era muito querido por todos e desde sempre, desde pequenininho, trabalhava vendendo esses picolés, sempre alimentando a família, né? E o motociclista que acabou atropelando o Mirelo, ele levou uma multa, ele saiu, ele fugiu do local sem prestar o devido socorro, levou essa multa ali, segundo a Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau. Nossa equipe conversou com a Márcia Pontes, que é especialista em trânsito aqui de Blumenau. Nós temos aqui, Wellington, na Rua Amazonas, uma via com características específicas. Já houve muito acidente aqui, inclusive com outros óbitos. O atropelamento do seu Mirelo é o de número 134 desde o início do ano, em uma via que tem como característica ser uma via com um retão, com pouca visibilidade. A gente tem o início de uma subida ali, com pouca visibilidade, e um trecho onde os condutores relaxam nos cuidados, costumam correr um pouco mais do que é a velocidade permitida na via. E isso é um agravante quando a pessoa vem correndo, quando a pessoa não presta atenção, não presta atenção nos estímulos à sua volta. O próprio pedestre tem que tomar cuidado, muita atenção. Aí é onde a gente tem um cenário propício a um acidente de trânsito de proporções como essa. Em relação aos pedestres, o Código diz no seu artigo 69 que antes de atravessar a rua, de cruzar uma pista de rolamento, o pedestre deve calcular a distância, a velocidade dos outros veículos, não lançar-se no leito carroçável da via, se expondo a perigo, fazer a travessia em linha reta e não na diagonal, para que ele não fique muito exposto ao risco, prestar atenção, nunca se colocar em uma situação de risco, não atrapalhar o trânsito e sempre procurar evitar o acidente. Calma, cautela, não correr, não atravessar onde é permitido. Nós vemos aqui que nesse trecho não tem faixa de pedestre, né? Isso é um complicador. E em relação aos motoristas, o código diz que o motorista a todo instante deverá dirigir com domínio do seu carro, com técnica, dentro da velocidade da via, não abusar da velocidade, prestar muita atenção quando passar em locais com muito comércio, com lote lindeiro, um local com essas características aqui. A todo momento deverá o condutor frear o seu carro com segurança, interromper ele na marcha em que estiver para evitar o acidente. Utilizar a frenagem de emergência, tomar cuidado, dirigir como se tudo fosse dar errado, que daí você tem tempo de perceber o perigo, se antecipar aos riscos, não só no caso de um pedestre que atravessa, como no caso do seu Mirelo, mas também no caso de uma criança que escapa do braço da mãe, de um animal que atravessa a rua, de repente na sua frente. Temos que estar preparados, nos anteciparmos aos riscos da via. E o nome disso é
direção preventiva e evita acidente. Cada um tem que fazer a sua parte. Nossa equipe conversou ainda com duas pessoas que conheciam o Mirello. Bom, o Mirello, assim como para toda a gurizada do Garcia, aqui dessa região toda, era uma figura simpaticíssima, alguém que viu a gente crescer, alguém que fez parte da nossa infância, que sempre, com muita alegria, muita simpatia, nos trazia nos dias de calor, né? Vinha ele com a sua caixa de picolé. Eu tenho 43 anos e desde muito cedo eu lembro do Mirello, aqui da região do início do Garcia, ele sempre vendendo seus picolés. E eu lembro também de vários dias, vários gestos dele, onde muitas crianças que não tinham condições de receber, de ganhar, de comprar o seu picolé, o Mirello dava. O Mirello dava gratuitamente, ele dava os picolés, ele ajudava, ele oferecia, e ai de ti se tu dissesse não, ele ficava muito chateado se tu se negasse a receber esse presente dele. Para aqueles pais que não pudessem pagar na hora e não aceitavam, ele fazia fiado também. Não, então leva, me paga outra hora. Sabe, isso tudo eu guardei da infância lá dos anos 80, da figura do Mirello. Esse senhor trabalhador, torcedor fanático do Fluminense, né? Um Fluminense ferrenho. Até nós brincava com ele que um dia a gente ia conseguir converter ele a ser vascaíno como a gente, mas infelizmente a gente não conseguiu, né? Ele um grande torcedor do Fluminense, e vai ficar na nossa lembrança, vai ficar na nossa memória. Eu tenho fotos ainda recentes desse ano, ele aqui no hotel onde nós compramos a última vez que a gente comprou picolé dele, né? Comprei picolé, a gente comprou para todos os funcionários aqui do hotel, ele estava com uma caixa cheia, a gente encheu o freezer de picolé. E essa é a lembrança, a memória que vai ficar do Mirello. Um senhor trabalhador, um grande ser humano, um coração gigante, e que vai fazer muita falta aqui para todos no Reino do Garcia, ou no bairro do Garcia, como todos conhecem. O Thiago foi o que criou o Sargento Junks e o Reino do Garcia. Ambos têm fanpage no Facebook. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A questão do Sargento Junks foi inspirada em alguns áudios que se recebia no WhatsApp uns anos atrás, de pessoas que se falavam ser sargento também na Amazônia, e eles falavam que se a Dilma Rousseff cair do governo, já temos aqui 60 mil soldados da Colômbia que vão invadir o Brasil e vai dar uma guerra civil. É fake news, né, que se fala hoje em dia. Então um dia eu acabei imitando um sargento desse, falando que eu era um sargento do bairro do Garcia, que para proteger o nosso bairro dessa possível guerra a gente ia se separar do resto do mundo, íamos fazer um muro, isso antes do Trump inclusive. E aí se espalhou muito pelo WhatsApp a princípio e agora chegou no Facebook, que está tendo uma ótima aceitação e tal, e eu estou seguindo com essa história do Reino do Garcia, né? Lembrando que o Sargento Junks é um personagem fictício, eu não sou sargento na verdade, né? Já estou até alinhando isso aí com o Exército para não ter problema, e a brincadeira vai seguir. Não, o meu relacionamento com o Mirello, ele é o mesmo relacionamento de todo o bairro, de ter admiração, né, pela honestidade, simplicidade e trabalho dele, por tantos anos que ele se dedicou à venda de picolé de maneira simples, humilde, sem fazer mal para ninguém. Então, a partir disso, todo o bairro via ele como um tio. Ele era o tio do bairro, né, do Garcia, do nosso Reino do Garcia. Então, a partir do momento que eu criei o Reino do Garcia, eu decidi colocar figuras, personagens do bairro como se fossem encargos, né? E o Mirello, dentro da brincadeira, foi o nosso ministro da Economia, por conta da venda de picolé e tudo mais, né? Então, a gente acabou criando ainda mais um carinho por ele a partir disso. E o Mirello, você acha que ele vai fazer falta, né? A partir disso que aconteceu aí, que todos já sabem, né? Já foi muito falado, discutido e tal. Agora o que resta para nós é eternizar ele na memória, atitudes e em locais físicos aí que a gente está estudando para ver o que dá para fazer.